Olá a todos e todas, estamos aqui para conhecer um pouquinho mais dos materiais dos itinerários amazônicos. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar na área de conhecimento de matemática, em especial da unidade curricular número 2. Essa unidade tem como título Compreendendo a influência da Amazônia no campo do Brasil e do mundo, por meio da análise de dados. E a temática amazônica abordada são as biodiversidades e sociodiversidades da Amazônia. Essa unidade curricular mobiliza, enquanto eixos estruturantes, a investigação científica, a mediação e intervenção sociocultural e os processos criativos. Para conversar com a gente sobre essa unidade curricular, convidamos a professora Luciana Tenuta, que é coordenadora da área de matemática. Olá, Luciana. Tudo bem, Camila? Tudo certo. Luciana, conta pra gente o que essa unidade curricular apresenta na perspectiva do aprofundamento das aprendizagens na área de matemática para os estudantes. Então, essa unidade curricular, ela vai trabalhar, ela é toda permeada pela pesquisa científica em todas as suas etapas, sabe? No módulo 1, são 2 módulos. Essa unidade está dividida em 2 módulos. No módulo 1, eles fazem uma pesquisa para saber como é que os conhecimentos populares que dizem respeito, como é que as pessoas entendem as mudanças climáticas no lugar em que elas estão. Então, o conhecimento popular, e eles também vão fazer pesquisa sobre o conhecimento científico em relação às mudanças climáticas. E aí eles vão ter a oportunidade de confrontar essas duas pesquisas, ver o que tem em comum, o que não é comum, e sempre valorizando muito o conhecimento popular, sabe? E no módulo 2, eles vão identificar um problema ligado ao clima e eles vão propor uma solução para esse problema. Então, basicamente, esse é o contorno aí dessa unidade curricular. Ótimo. Então, conta pra gente, né, no decorrer desses 2 módulos, quais são os principais objetos de conhecimento, né, que são mobilizados pela unidade curricular e qual a importância desses objetos para o aprofundamento dessas aprendizagens da matemática. Olha, como eu disse, eles vão trabalhar com a pesquisa científica em todas as suas etapas. Nos 2 módulos, a pesquisa científica vai estar presente. E isso é muito importante, que os alunos aprendam a lidar com a pesquisa científica, a ter um problema, delimitar o problema, planejar toda a pesquisa. Então, definir quem vai ser o público-alvo, definir que instrumentos vão ser usados, como esses instrumentos vão ser elaborados, como eles vão ser aplicados, aplicar os instrumentos. Depois, com os instrumentos aplicados e a coleta de dados já pronta, como é que eles vão organizar esses dados para fazer o estudo dos dados, e aí como eles vão representar esses dados e comunicar esses dados. Então, eles vão ter a oportunidade de fazer isso, e com isso eles vão consolidar todo esse trabalho com a pesquisa científica, que é importante tanto na vida escolar deles, como para que eles se apropriem de elementos que fazem parte da pesquisa e que todo cidadão precisa dominar para exercer sua cidadania de forma adequada, conseguindo ler dados, conseguindo fazer a diferença entre um gráfico, por exemplo, que pode apresentar erros, e aí pode causar interpretações equivocadas, saber lidar criticamente com a questão da pesquisa. Então, tudo isso eles vão ter oportunidade de aprofundar por meio dessa unidade curricular. Excelente. Então, você já trouxe um pouquinho, mas explica para a gente, então, as expectativas de aprendizagem, né, em cada um desses módulos da unidade. E você comentou que eles vão escolher um problema para propor uma solução. Explica para a gente um pouquinho mais como é que isso vai acontecer. Isso. No módulo 2, eles vão escolher um problema ligado ao clima, porque a questão que vai ser estudada é exatamente essa, lá no módulo 2. Como é que as mudanças que estão sendo feitas na Amazônia, a forma de desmatamento, as queimadas, a questão da urbanização, entre outros tantos fatores, como é que isso vai afetar o clima,
tanto na região amazônica como no restante do país. Então, esse vai ser um estudo que eles vão fazer, e para isso, eles vão precisar de analisar séries históricas. Então, a matemática vai entrar aí fortemente para eles identificarem causas e consequências para os fenômenos que eles vão estudar, como é que esses fenômenos se relacionam. Então, são ferramentas matemáticas que vão estar a serviço de fazer todo esse estudo, e com isso, eles vão se apropriando de conceitos matemáticos que eles vão usar ao longo da vida. É muito importante que eles tenham a oportunidade de vivenciar esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, que ao mesmo tempo que eles estão lidando com questões climáticas, né, relativas à Amazônia e ao país e ao mundo, na verdade, né, eles também têm a oportunidade de trabalhar a matemática a serviço desse estudo que eles estão fazendo. Então, eles se apropriam do conhecimento matemático de uma forma que eles usam esse conhecimento como forma de leitura de mundo ao longo da vida. Super interessante. E uma questão importante nos itinerários é a questão dos eixos estruturantes, né? Esses eixos estruturantes que vêm lá como normativa, inclusive, das leis de educação do nosso país atualmente, e eles são mobilizados nessa unidade curricular. Então, como é que esses eixos são mobilizados através das atividades, né? Nós temos aqui a investigação científica, a mediação e a intervenção sociocultural e os processos criativos. Como é que isso aparece, de fato, no decorrer da unidade? Olha, a investigação científica, ela vai estar presente o tempo todo, porque a gente coloca ali quais são os objetos que eles vão trabalhar com eles, a gente vai orientando, mas cada grupo, à medida que vai trabalhando e vai definindo, vai puxando o seu trabalho, né? Cada grupo vai ter necessidade de se aprofundar em alguns elementos que são matemáticos, são objetos matemáticos, e eles vão precisar investigar para atender as necessidades daquele grupo específico, de acordo com aquilo que eles estão estudando. Então, é uma oportunidade deles aprofundarem nos conteúdos que eles trabalham, que são os objetos de conhecimento, com muita propriedade e de forma muito significativa, por meio da investigação científica. Muitas vezes eles vão precisar lidar com questões matemáticas e trabalho com a matemática que não foi trabalhado exatamente naquele nível na educação básica, mas eles precisam se aprofundar em determinados pontos para conseguir responder ao que eles estão precisando fazer naquele trabalho que aquele grupo está desenvolvendo. Então, a investigação científica entra aí fortemente. Os processos criativos, eles vão eleger um problema relacionado ao clima na Amazônia para eles apresentarem uma solução. E eles vão prototipar essa solução. Então, quando eles fazem isso, eles vão utilizar de muita criatividade para apresentar uma solução para resolver o problema que eles identificaram. Então, os processos criativos, eles vão estar o tempo inteiro presentes. E as questões socioculturais, elas permeiam toda a unidade curricular por meio exatamente do tema que vai estar sendo tratado, né? Ótimo, Luciana. E agora pensando, né, também nessa questão da relação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico, né? A unidade tem também essa abordagem para tentar também aproximar os estudantes daquilo que eles vivem no dia a dia deles com a pesquisa científica. Acho que seria interessante, para finalizar, você falar um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Pode, e isso é muito importante, né? A gente tem tanto conhecimento popular que a gente precisa valorizar, que a gente precisa entender, que a gente precisa explorar, e, ao mesmo tempo, é importante balizar o conhecimento científico também. Então, nessa oportunidade que os alunos vão ter de confrontar o que é conhecimento popular, o que é conhecimento científico, eles vão entendendo e valorizando cada um desses eixos, vamos chamar assim, que
que a gente tem aí para o tipo de conhecimento que a gente tem. Com isso, como eu disse, gente, nós vamos contribuir para a formação integral desses alunos, desses jovens, para saber lidar com a realidade com mais propriedade, entendendo de uma forma mais significativa e utilizando para isso elementos matemáticos, inclusive, para entender todas essas questões, que são questões culturais que permeiam a vida de todos nós, né? Perfeito, Luciana, muito obrigada. Ficamos por aqui então e até a próxima. Até, Camila.